Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima, meu nome é Cristina. Meu nome é Leandro, somos da missão Curados para Amar. Nós estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo da série Família, para falar um pouquinho mais com você, com o tema hoje, reconciliação e ressentimento. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele esteja conosco, nos conduzindo, nos direcionando em todo esse momento. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então que o Espírito Santo ele nos conduza e nos direcione para falar sobre esse tema que é muito importante. Hoje, na convivência familiar, na bem-estar da nossa família. Ressentimento, né? É uma coisa que destrói muitas famílias, destrói muitas pessoas, que é o ato de ressentir. É o ato de reviver tudo aquilo que aconteceu, viver de novo, sentir novamente, né? A coisa errada aconteceu lá 10 anos atrás e você continua vivendo aquilo como se tivesse acontecido hoje. E reconciliar, né? É voltar à amizade, voltar à conciliação, a voltar a se falar, voltar a estar junto. Isso que é importante nessa questão da reconciliação. Tá? Hoje nós vemos tantas pessoas machucadas e tantas pessoas feridas. E é importante hoje o reconhecimento, olhar para dentro de você e buscar esse autoconhecimento de quem é você, esse autoconhecimento das suas feridas, da sua história. Porque, gente, quando a gente fala no âmbito familiar, e as pessoas que mais nos machucam estão dentro da nossa casa, são as pessoas com quem nós convivemos, né? E um coração ferido, ele fere. Um coração curado, ele cura, ele traz a cura, ele é sinal de cura na vida da nossa vida. E muitas vezes, porque eu falo essa questão do autoconhecimento, também de conhecer o outro, as pessoas com quem a gente vive. Por que o seu esposo tem aquela atitude? Por que o seu esposo ele age daquele jeito? Você conhece a história dele, você sabe como que foi a vivência dele com o pai, com a mãe, com os irmãos, a história dele. E você também olhar para dentro de você também, por que você toma essas certas atitudes? Por que você age desse jeito? Olhar para dentro da sua história e muitas vezes entender. Isso é importante nesse processo de ressentimento, de reconciliação, de convivência familiar. Muitas famílias, gente, elas se perdem. Uma família que não se dispõe a perdoar e a viver a reconciliação terá muitas dificuldades de se manter. Então a família que ela não está disposta a isto, a se reconciliar, ela vai ter dificuldade para se manter. Ela não vai conseguir ficar de pé. Ela não vai conseguir caminhar, ela não vai conseguir andar para frente. Ela não vai conseguir ser unida, sendo facilmente derrubada pelas situações da vida, pelos revés da vida. Então hoje eu preciso que você olhe para dentro da sua casa, da sua história e da sua vida, se você está disposto a reconciliar, se você está disposto a curar os ressentimentos que há dentro de você. É isso que é importante a gente porque toda família, todo relacionamento, gente, dia menos dia, ele vai passar por situações dolorosas, situações que um machuca o outro, que um fere o outro. E as mágoas e os ressentimentos, eles sempre vão vir, né? E por isso a reconciliação é sempre extremamente importante na família. Porque a gente tem que estar a cada dia nos reconciliando. A cada dia a gente tem que não deixar passar. Como falamos no outro vídeo, né, dos 10 mandamentos, da importância de nós resolvermos as situações quando ela acontece. Esperar passar um pouquinho para não se perder. Mas que nós temos que a cada dia estar nos reconciliando com os nossos. Gente, dia menos dia, as situações de conflitos vão acontecer dentro da nossa casa. E por isso nós precisamos estar dispostos a reconciliar, porque senão a nossa casa, a nossa história, a nossa família, elas vão parar nessas situações. Quantas casas, quantas famílias que pararam naquele dia, naquele momento, que aquele ato, que aquela atitude aconteceu, que aquele erro foi cometido, alguém errou dentro da casa. E se torna insustentável o relacionamento dentro de casa, né? Quando acontece isso, que o Leandro falou, que parou ali, e vai se tornando insustentável. Um não quer mais voltar para casa, porque tá insustentável a situação.
Então, a gente precisa rever o que está acontecendo, aonde que foi que aconteceu aonde está esse ressentimento, o que machucou, o que feriu, e procurar estar indo lá nessa ferida e tratar essa ferida. A reconciliação, gente, ela impede que o ressentimento e que os erros dos outros destruam a nossa vida, destruam a nossa família. É isso que a gente precisa hoje. E reconciliação, ela é decisão. Você precisa estar decidido a se reconciliar com o seu esposo, com os seus filhos, com as pessoas da sua casa. Não é um sentimento, muitas vezes não é um sentimento. O perdão muitas vezes não é um sentimento, ele é uma decisão. Gente, o desejo de se reconciliar e de perdoar, ele nos ensina que os defeitos dos outros e o fracasso dos outros não devem ter a última palavra. Isso é uma coisa muito importante. O erro do seu esposo não pode ter a última palavra na sua vida. O erro dos seus filhos não pode ter a última palavra. Gente, a gente precisa aprender uma coisa. A gente só vai ser feliz o dia que a gente entender que as pessoas, elas são mais importantes para nós do que os erros e as falhas dela. O dia que a gente entender isto, a nossa casa ela vai fruir, a nossa família ela vai fruir. Eu vou dar um testemunho, na verdade um testemunho nosso, mais da minha esposa do que meu, né? Então ela vai falar um pouquinho disso, de colocar em primeiro lugar as pessoas. As pessoas da nossa casa devem estar acima dos erros dela. O meu pai é meu pai, apesar do erro dele. A minha mãe é minha mãe, apesar do erro dela. Os meus filhos são os meus filhos, apesar do erro deles. Às vezes o marido, a esposa também, né? É muito importante isso. E assim, vou procurar ser muito breve, mas quando eu e o Leandro namorávamos, então assim, o meu relacionamento com meu pai nunca foi fácil, nunca foi fácil. E assim, não é que eu não respeitava ele nada, mas era muito difícil o nosso relacionamento, mas por conta das dificuldades que meu pai viveu. E quando eu me encontrei verdadeiramente com Deus, eu aprendi a aceitar o meu pai da forma como ele era, e eu entendi o porquê que ele era daquela maneira. Aí entra aquela questão que eu falei pra vocês, conhecer a história do outro. Por que ele age assim? Por que o pai dela agia daquele jeito? Até então, eles não têm esse entendimento por que ele agia assim, eles guardavam mágoa, ressentimento, revolta dentro do coração, né? E a partir do momento que eles olharam e conheceram a história do pai, e entenderam por que ele era daquele jeito, mudou a forma de ele olhar para o pai. E aí, o que eu descobri? Que meu pai, ele precisava ser amado. O meu pai, ele não tinha condições de amar, porque ele não recebeu amor. Então, a forma dele amar era colocando as coisas dentro de casa, era fazendo as coisas pra gente. Então, assim, com tudo que ele viveu, o meu pai, ele se escondeu por trás do alcoolismo. Então, assim, foi muito difícil a nossa vida. E meu pai, ele era uma vítima. E aí, o que aconteceu? Quando nós namorávamos e quando nós fomos ficar noivos, o meu pai, ele foi embora de casa. Só que assim, ele não foi embora de casa antes do nosso noivado. O nosso noivado foi no sábado, ele fez questão de ficar em casa no sábado e ele foi embora na segunda-feira. E não foi no noivado. E não foi no nosso noivado. Aquilo pra mim foi uma dor muito difícil. Ainda minhas tias, a minha mãe foi lá e falou pra ele: você não vai lá, é o noivado da sua filha, sua primeira filha tá ficando noiva. Ele não foi. Pra mim foi uma dor terrível. E assim, só que eu trabalhando no perdão, porque pra mim o meu pai era mais importante do que as atitudes dele, do que os atos dele. E um ano depois, quando nós fomos nos casar, eu cheguei a comentar com muitas pessoas que eu ia convidar meu pai. Eu falei assim, por mais que ele tenha ido embora de casa, eu vou fazer a minha parte, eu vou convidar o meu pai para ir ao meu casamento, para entrar comigo, né, na igreja. E eu convidei, e muitas pessoas disseram assim: nossa, mas ele nem foi no seu noivado. Ah, mas ele foi embora de casa, abandonou vocês, né? Então assim, tantas situações. Mas depois a gente vai entendendo tudo. E hoje, nossa, graças a Deus, eu falo assim,
eu falo assim que meu pai, coitado, ele sofreu demais com tudo isso, porque muitas dessas atitudes que ele tomava não era porque ele queria, era sentimentos que estavam dentro dele, ele não sabia lidar com tudo isso. E eu convidei ele, né, pro meu casamento, ele veio e assim, surpreendeu porque eu não vi, mas as pessoas que estavam lá, né, testemunhando o nosso casamento, quando ele me entregou para o Leandro, a hora que ele virou para sair, ele saiu chorando. Então, quer dizer, para ele foi muito importante aquilo, foi muito importante. Já pensou se eu tivesse deixado com que todos aqueles sentimentos falassem mais alto do que o amor que eu tinha por ele, pela paternidade dele? Então, assim, foi muito importante. E graças a Deus eu não me arrependo. Hoje eu não tenho mais o meu pai, faz 10 anos que ele faleceu, 11 anos, né? 11 anos que ele faleceu. Só que assim, um mês antes dele falecer, eu falo assim, então gente, a gente tem que dar o nosso passo. A gente tem que dar o passo para que aconteça essa cura na nossa vida. E um mês antes dele falecer, eu fui lá visitar ele, porque ele não voltou mais pra cá, né? Então assim, quando a gente queria, a gente tinha que ir lá atrás dele. E a última vez que eu vi o meu pai, que eu me despedi dele, ele me puxou. Ele puxou eu pelo braço, ele já não falava mais porque ele teve um câncer. E só saía assim aquele ruído, né? Saía aquele ruído, porque ele ficou com um atráqueo aqui, ele teve que ficar usando aquele aparelho. E ele falou pra mim assim que ele me amava. E foi a única vez que eu ouvi da boca do meu pai que ele me amava. Então eu falo assim, todo aquele esforço valeu demais a pena. Valeu a pena, por quê? Para mim foi um troféu receber da boca do meu pai, com toda aquela dificuldade que ele tinha, ele disse que ele me amava. Então eu falo assim, vale a pena a gente dar o passo, vale a pena a gente correr atrás, vale a pena a gente se reconciliar com a pessoa amada, vale a pena a gente se reconciliar com os nossos, seja pai, mãe, irmãos, seja esposo, esposa, filhos, não importa quem seja, gente, vale a pena. Gente, existem situações difíceis na nossa vida, existe mesmo, nos quais a dor da mágoa é muito grande. Existe, eu não tô desconsiderando isso na minha vida, na sua vida, que a mágoa existe. Mas, gente, a gente só tem duas opções diante da mágoa, do ressentimento, da traição, daquilo que o outro nos faz. Nós temos duas opções. A primeira é desistir, nos acomodar em nossas feridas e viver colocando a culpa em tudo nos outros. Toda a culpa da nossa vida dos outros. Então eu desisto, me acomodo, vivo as minhas feridas, né? Eu vivo lambendo as minhas feridas, vivo em cima das minhas feridas, coloco a culpa tudo nos outros, ou, né? Isso que é o mais importante, lutar para superar as feridas através da reconciliação. Gente, você que escolhe, a Cristina ela escolheu não ficar olhando e se fazer de vítima. Ela escolheu vencer aquela situação, amar o pai dela e reconciliar com o pai dela. Ela deu um passo. É isso que nós precisamos fazer. O que você tem feito? O que você tem escolhido? O que nós temos escolhido dentro da nossa casa? Desistir ou lutar? Superar tudo isso, né? Então, gente, a decisão é nossa. Reconciliação é trazer o céu para dentro da nossa casa. Para de colocar o erro sempre no outro, porque nós também erramos, nós também falhamos. Para de colocar o erro no outro. Olha para dentro de você também. Será que você também não precisa parar de viver no passado, ressentindo tudo aquilo que te aconteceu? É fácil? Não é. É por isso que a gente precisa colocar isso à luz do Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo nos guiar, nos direcionar. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Temos mais vídeo, mas não esqueça de se inscrever, dá um like, ativa o sininho e compartilha com outras pessoas. E Deus abençoe você. Busque a reconciliação, porque a sua casa vai se encontrar com o Senhor. Deus abençoe você.